Oi, futuros alunos da ETEC, vamos lá? A gente vai fazer um simuladinho aberto hoje para todo mundo. Tenta pegar, ver se você consegue fazer antes de eu começar a responder. Se você tá com dificuldade ou tá achando muito difícil, rever o vídeo até você conseguir resolver essas questões sozinho, tá? Vamos lá. Considere, ó, ETEC, vamos ler aqui é um clássico ETEC, um texto e perguntas. Vamos lá. Opa, só eu pôr o amarelinho aqui, ó. Eu tive uma infância maravilhosa, com muita pipa, futebol e caçada. Tão boa que às vezes parece que foi num outro mundo, numa outra cidade. E foi aqui mesmo em São Paulo, ali no Brooklyn. Eu queria muito que meus filhos tivessem uma infância igual, mas não anda fácil. Hoje se fala muito em criatividade, mas criativo a gente tinha que ser, era no meu tempo. Ó, era lá no meu tempo. Às vezes parece que foi num outro mundo. Ele tá lembrando, né? No meu tempo, tinha que se fazer tudo. Bolar coisas o tempo inteiro. Até para fazer do que não se deve, tinha que ter criatividade. Até para aprontar, né? Hoje falta espaço, pracinha, campo de futebol. E a maior preocupação é levantar prédios e mais prédios. Onde é que tudo isso vai acabar? Onde é que isso vai acabar? E a gente vê aqui, ó, sempre presta atenção em duas coisas: tem um texto e tem uma imagem. Na imagem, o que eles estão fazendo? Jogando videogame. Em vez de empinar pipa lá fora, eles estão jogando videogame, empinando pipa aqui no mundo virtual. Basicamente é isso, né? Ele vai fazer alguma crítica aqui, no mínimo, né? Vamos lá. 5. Pelo texto, nostalgia. Pelo texto, percebe-se que o jogador, ao recordar a sua infância, sente, eu já falei, né? Nostalgia, gente. É um termo que não é tão comum para os alunos. Nostalgia é aquela sensação de saudade, sabe? Idealizada, dos momentos vividos no passado, com sentimento. Por isso que eu marquei aqui, ó. Ah, que a infância dele foi maravilhosa. Deixa eu mudar aqui, ó. A infância dele foi maravilhosa. Tão boa que às vezes parece que foi num outro mundo. Olha como ele tá lembrando com sentimento. Hoje se fala muito em criatividade, mas criativo a gente tinha que ser, era no meu tempo. Ah lá, ele tá lembrando do passado dele, momentos vividos com sentimento. Quando eu faço isso, eu tô usando nostalgia, mas digamos que eu tô na prova lá. Eu não sei o que é nostalgia exatamente, mas eu posso deduzir. Pelo texto, percebe-se que o jogador, ao recordar sua infância, sente incompreensão. Vocês sentiram incompreensão em algum momento do texto? Pelo contrário, ele é bem claro no que ele sente em relação ao passado e ao presente. Indiferença? Não, ele está falando que o passado é bom e agora não é. Então ele não está indiferente. Remorso? Não, remorso ele deixou de fazer alguma coisa ou fez alguma coisa da qual ele se arrependeu. Apatia? Ele é apático? Não, pelo contrário, ele tem bastante sentimento. Ele fala como se o passado fosse bom e agora não tanto. Agora, ó, a diversão até parece que foi num outro mundo, ó. Então ele não está apático. Só poderia ser nostalgia, tá bom? Então, quando você não entendeu uma palavra, fica calmo e calma, porque você muitas vezes consegue deduzir na prova da ITEC. Isso aqui são todas questões da ITEC, tá? 6. Atualmente, os jogos eletrônicos. Tá? Atualmente, os jogos eletrônicos e os programas de televisão geralmente são os principais tipos de lazer para muitas crianças. Percebe que o texto são para as questões 5, 6 e 7. O lazer atual, comparado com o de antigamente. Eu sabia, ele ia fazer alguma crítica quando eu vi esses dois empinando pipa no videogame aí. O lazer atual, comparado com antigamente, pelo texto, exige menor esforço físico. Verdade, porque você está jogando videogame. E nenhum controle motor? Não, gente. Você tem que ter controle motor para mexer no controle do videogame.
Sendo mais eficiente para a saúde? Não, é menos, né? Mais eficiente para a saúde são atividades físicas lá fora, não ficar sentado jogando videogame. Perceba que aqui, ó, eles estão simulando uma atividade física. Então não pode ser. Aí ele coloca no final, pois as crianças. Mais eficiente para a saúde, pois as crianças ganham peso? Está se contradizendo. Se fosse mais eficiente para a saúde, as crianças perderiam ou manteriam peso, não ganhariam peso. A, não é. B, é mais eficiente para o desenvolvimento da musculatura abdominal? Não, né, gente? Você está jogando videogame. Lembra, ele está fazendo uma comparação. E dos membros da criança. E tem baixo custo financeiro. Não, tem alto, né? Alto custo financeiro. Hoje com celular, tablet, videogame, ficar em casa está sendo muito mais caro do que você jogar uma bola na rua. Quanto custa uma bola comparado com esses eletrônicos? Você está vendo o pensamento crítico que você tem que ter? Não é muito profundo, é coisas que a gente vê no dia a dia. C. Exige pouco esforço físico da criança. Verdade. O lazer atual, ele está falando, ó, atual. Exige pouco esforço físico da criança, sendo excelente para o completo desenvolvimento muscular? Não, completo desenvolvimento muscular é você fazer esportes fora de casa, preferencialmente natação, futebol, basquete, seja lá o que for nesse sentido. Ficar em casa jogando videogame não tem completo desenvolvimento muscular. Então ele pega esse começo aqui, ó, exige pouco esforço físico da criança. O aluno já se anima, calma, lê o resto, tá? Tá errado. D. Não exige contração muscular da criança. Gente, praticamente tudo exige contração muscular, a não ser que você esteja até dormindo, né? A gente se mexe. Sendo excelente para o uso do intelecto. Pode ser bom, videogame. Facilitando a socialização? Não necessariamente. Em geral, é uma coisa mais solitária. Eu sei, dá para jogar pela internet, mas não é aquela socialização física, né? Mas não exige contração muscular? Já não poderia ser. Só sobrou a E, né? Geralmente exige pouco esforço físico, lógico, você está sentado, e alguns movimentos repetitivos no controle, no tablet, no celular, quando você fica passando vídeo no TikTok, Instagram aí, né? Podendo levar a postura física inadequada, com certeza. Acho que na charge aqui, ó, eles são até curvados, tá vendo, ó? Tá perfeito, letra E. Percebeu como dá para achar a resposta, gente, com o que ele te deu? 7. O uso dos computadores e da televisão para lazer e demais atividades é bastante discutido por médicos e educadores. Tá bom. Nas alternativas, são apresentadas opiniões de alguns especialistas sobre o assunto. Aponte aquela que defende os benefícios educacionais. Então, eu estou falando do uso de computadores e da televisão para o lazer. Ele é bastante discutido. Eu quero, dentre as alternativas, aquela que defenda os benefícios educacionais do uso de computadores e televisão. Tá bom? A. Ao usar o computador, a criança é obrigada a assumir atitudes físicas e mentais de adultos. Gente, com certeza não, né? E se eu jogar um jogo para criança? Que atitude física que eu tenho de adulto ou mental? Por exemplo, nada a ver. B. A ponte que defende os benefícios educacionais desse uso. A curiosidade infantil, aliada à atração que o computador exerce, pode desenvolver a habilidade de leitura e busca de informações. Aí sim. Sempre que ele falar de internet, computador, um dos grandes benefícios é exatamente isso aqui, ó. Ela pode ser usada para o bem. Ela não é um inimigo, como muitos pensam. Desenvolve a habilidade da leitura. Quanta coisa a gente lê pela internet, pelo computador? A maioria das pessoas lê mais hoje em dia assim. Então tem pontos positivos, tem benefícios, tá? Isso aqui, gente, não é nem para falar que tá errado, tá bom? Só para esclarecer.
é uma opinião de alguém. Não está falando que está certo ou errado. Mas não está de acordo com isso aqui. Defende os benefícios educacionais disso aqui. C. Ficar parado durante tempo excessivo na frente da televisão pode, no futuro, predispor a problemas cardiovasculares. Pode mesmo, mas isso é um negativo. Em cima seria um negativo. Eu quero o positivo. D. A informação vem de uma experiência real, enquanto que no computador ela é restrita ao mundo virtual. Ele está falando que a experiência real é mais importante. Então ele está falando mal aqui do mundo virtual. A parceria entre computador e guloseima, a parceria entre computadores e as guloseimas altamente calóricas vem contribuindo para o aumento do peso das crianças. É uma coisa negativa. Eu quero positiva, benefícios. Então é a alternativa B. Aqui, gente, muitos alunos eu vejo se assustando com esse tipo de questão, sem nem tentar. Vocês vão ver que pede coisa assim simples, básico. Vamos fazer devagarzinho, tá bom? 8. A gente tem uma pipa aqui. O comprimento da linha que passa pelos pontos A, B e C. Então tem uma linha aqui, ó, passando de A até B e de B até C, tá bom? O contorno da estrutura da pipa em o comprimento da linha que passa pelos pontos A, B, C. Tá, ele só quer isso. Bom, aqui é fácil, ó, 16 centímetros, 16 centímetros. Então de B até C, eu tenho 16 centímetros. Tranquilo, né? O problema aqui é o do A até o B, né? Perceba que tem um retângulo aqui, ó. O que isso quer dizer pra gente? Eu falo em quase todos os vídeos. Não me apareça na ITEC prova sem saber Pitágoras, gente. Aqui, ó. Esse comprimento, deixa eu mudar a cor. Esse comprimento aqui a gente tem, não tem? Ó, 16, tudo é 32. Então aqui tem 16, aqui tem 16, aqui tem 16. 16. Ó, 16, 16. Tá bom? Mas e aqui? Perceba que aqui em cima tem 40. Daqui até aqui. E daqui até aqui tem 36. 20 mais 16. Faltou exatamente esta parte aqui. Tá vendo? Faltou essa partezinha aqui, que é o 40 menos o 16. Você com 40 menos 16, você acha aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Esse comprimento aqui que vai de A até B é o que a gente quer achar para somar com o lado de cima, né? Opa, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Aqui dá 4, né? Aqui eu não sei. Tudo que eu não sei, X. Você pode fazer. Tem gente que gosta de fazer AB, comprimento AB. Eu chamo de X. Então fica x ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Por quê, gente? Isso aí é Pitágoras. Só um momentinho, gente. Caiu a internet aqui, eu não vou. Não vou ver. Peraí, voltou. Então vamos lá. X ao quadrado igual. Quanto que é 16 ao quadrado? 256 mais 16. X ao quadrado igual 272. Aí tem gente que desespera. Calma, gente.
Como que eu vou achar isso aqui? Decompondo. Vocês já estudaram MMC e MDC? É a mesma coisa. Vamos decompor aqui, ó. 200. O que você tem que fazer, gente? Vocês têm que ir dividindo, para quem nunca viu, pelo menor número que dá e continuando até o final. 272 é um número par, olha o 2 aí. Eu consigo dividir por 2. Vai dar 136. Eu consigo dividir por 2. 68. Consigo dividir por 2. Continua. 34. Consigo dividir por 2. 17. Beleza. 17 é um número primo. Você só consegue dividir por 17. Dá 2 à quarta vezes 17. Com isso, gente, essa raiz fica fácil. Porque vai ficar a raiz de 2. 2 à quarta é o quê? É 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, né? Se somos expoentes, dá 2 à quarta. Estou fazendo isso para facilitar a sua visualização para tirar de dentro da raiz. Vai ficar 2 vezes 2 raiz de 17. 4 raiz de 17. Então esse é meu x. Por fim, gente, finalizando, a gente vai achar o comprimento que ele quer. BC vale 16. E AB, que é o nosso x, vale 4 raiz de 17. Olhando as alternativas, você não tem isso, é porque ele agrupou. Como? Dá para fazer isso aqui, ó. 4 que multiplica 4 mais raiz de 17. Ele só agrupou. Olha que belezinha. Alternativa letra A. Então, recapitulando. A parte aqui de BC é tranquilo. É 16. O problema é esse Pitágoras aqui, ó. Problema entre aspas, porque eu tenho aqui que vale 16 também, que é um quadrado. Tenho o valor disso aqui que é 40, o de cima menos o de baixo, que é 4. Com isso eu uso Pitágoras. Com Pitágoras eu acho a raiz de 272. Mas para realmente achar a resposta, eu tive que decompor aqui, ó. Ah, cheguei nisso aqui. Quando você põe isso aqui dentro da raiz, você consegue tirar esses dois aqui para fora, ficando 4 raiz de 17. Por fim, ele não deu a resposta assim, é porque dá para agrupar. Pode ver, 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes raiz de 17, 4 raiz de 17. 16 mais 4 raiz de 17. Pronto. Tiveram alguns passos, mas é difícil. É um pouco mais trabalhado, mas não teve nenhuma parte disso aqui que dá para chamar de difícil. Tira um print se você quiser, que eu vou para a próxima aqui, tá? Vamos lá. Para 9. Já copiou? Qualquer coisa, pausa o vídeo. Só apagar aqui, ó. E apagar aqui também para a gente poder ver. Ele fala na figura, a superfície sombreada é a parte cinza, né? Corresponde ao papel de seda que forma o corpo da pipa. A área dessa figura, a área dessa superfície sombreada em centímetros, ele quer a área da pipa. Mas isso é tranquilo. Eu tenho um retângulo aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho um retângulo verde. E eu tenho um triângulo vermelho. Eu preciso da área desse triângulo aqui mais a área do retângulo.
Nada demais. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual que é a base? 16. Qual que é a altura? 32. Então aqui é 16 vezes 32. E o triângulo? É base vezes altura dividido por 2 a fórmula. Gente, é a área de figuras simples, hein? Tem que saber. Círculo, quadrado, retângulo, losango. É, sim, losango é muito ainda. Triângulo e quadrado e retângulo é muito básico. É base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base? 32. Aqui a base, aqui, ó. 32. Qual que é a altura? Daqui até aqui. Ó, ele dá 20 direto, hein? Dividido por 2. Eu consigo cortar esse 2 com esse 2. Fica 320 mais 16 vezes 32. Multiplicando dá 512. Então a soma vai dar 832. Alternativa letra C. Soma da área do triângulo com a área do retângulo. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Retângulo, base vezes altura. Só isso, gente. Resolvia. 10. Analise a tirinha e relacione-a com o texto a seguir. Acabaram-se as férias. Olhar pela janela do trem é como ver o país pela televisão. Aí você tá vendo aqui, parece uma favela, alguma coisa assim, uma casinha meio mal. Meio. Um barraquinho, né? Pena que os programas de televisão sejam melhores que o país, que os do país. Então o que ela falou aí? Acabaram-se as férias, olhar pela janela do trem é como ver o país pela televisão. Pena que os problemas de televisão sejam melhores que os do país. Quer dizer que a televisão não está retratando exatamente, né? Mas tudo bem. Texto. Não seria exagero dizer que a comunicação constrói a realidade. Num mundo todo teleinformatizado, a única realidade passa a ser a representação da realidade. É uma crítica, hein? A única realidade é a representação da realidade. Na realidade do dia a dia já se pode ouvir: já acabou a greve? Deve ter acabado, pois o jornal não disse mais nada. Então quem está falando que acabou a greve é o jornal, né? Não estão vendo se a greve acabou de fato ou não. A conclusão que chegamos é a de que uma coisa existe ou deixa de existir à medida que é comunicada, vinculada. Entendi, uma crítica à televisão. Pessoas que assistem muito aos programas de televisão, em suas horas de lazer, devem lembrar-se que. E aí, gente? Lendo a alternativa 1, 2, 3 e 4 aí, o que vocês acham? Vamos lá? Quem detém os meios de comunicação de massa tem poder sobre a criação de opinião pública. Verdade. Isso é o que a gente mais vê, né? 2. O poder de não comunicar o que se passa na realidade é uma forma de nela influir. Verdade. Por exemplo, não comunicar o fim em relação à greve, em relação ao problema da moradia. Você acaba passando a ideia de que não existe ou está diferente do que de fato está. 3. Os produtos veiculados pela TV, noticiários, novelas, expressam formas de interpretação da realidade, verdade. É a interpretação de quem está passando o negócio. 4. Um lazer mais ativo exige do telespectador a comparação do que se vê na vida real com o que se televê durante o tempo livre. Isso aqui seria um bom tema de redação, hein? Perfeito. É uma boa crítica. É válido o contido em letra E, tudo certo. Perfeito. Esse senso crítico vocês têm que ter, tá, gente?
Vamos aqui para 11 e 12. Domingo, bom dia para cuidar das plantas e dar uma boa escapada para respirar ar puro. Longe das pessoas severas, dos que jogam baldes de água fria em seus projetos e sonhos. Perto de quem sabe que o tempo testa as aspirações e escolhe as que podem embasar toda uma vida. Legal, hein? Gente, não pode. Se você tem preguiça de ler, esquece a ETEC. A ETEC vai fazer você ler. E é muito mais que isso aqui, tá? Uma mentalidade que você tem que ter indo pra ETEC, eu vou ler muito hoje. Descansa num dia antes, se prepara, porque no dia da ETEC você vai ler bastante. Tem que ter paciência. Vamos lá, na 11. Na expressão dos que jogam balde de água fria em seus projetos e sonhos. O que nós notamos? Emprego no sentido figurado das palavras, certo, né? Sonho é uma coisa abstrata. Como que você joga balde de água fria nos sonhos? Projetos e sonhos. É um sentido figurado, quer dizer que você está frustrando os seus sonhos. Ele fala jogar um balde de água fria. Você não está concretamente pegando um balde com água fria e jogando em alguma coisa. Então é realmente sentido figurado. B. A opção por um vocabulário formal. Formal e rebuscado? Não. Jogar um balde de água fria é formal e rebuscado? Uma sequência de ideias que compõem a gradação. Não, nada a ver. Não tem sequência de ideias. Ele estava falando uma frase. A repetição de consoantes, classificada como aliteração. Onde vocês estão vendo repetição de consoantes? Não. Ambiguidade causada pelo uso inadequado das palavras? Não foi ambíguo, ele foi bem direto e claro, usando uma figura de linguagem. 12. Embasar. E aí, gente, vocês já ouviram falar disso aí? Quando você embasa sua tese, digamos que você está contando para a professora por que você não fez a lição de casa. Quando você está explicando, você está embasando, você está fundamentando. Por isso, letra C. Fundamentar. Tenta as outras. E escolhe as que podem embasar toda uma vida, atrapalhar toda uma vida. Perto de quem sabe que o tempo testa as aspirações e escolhe as que podem atrapalhar toda uma vida? Não, né? Diversificar? Não. Embasar não é diversificar. Fundamentar, sim. Partilhar, não. Embasar não é partilhar. Embasar não é frustrar. Frustrar está relacionado com jogar o balde de água. Não confunda. Esse aqui, gente, não precisa nem ler essa parte aqui, viu? Ele fala o que você tem que tirar disso aqui. Você não pode ir para a prova sem conhecer os principais problemas ambientais, tá? Esse ele está descrevendo um aqui. Percebe que tem um formato, parece uma ilhazinha o formato disso aqui, ó. Parece uma ilhazinha. O que vocês acham que é? O fenômeno climático típico das grandes cidades, conhecido como ilhas de calor, gente. Lembrando, você sabe o que é aquecimento global, tá por dentro do que é inversão térmica, buraco na camada de ozônio, frentes quentes e frentes frias. Apesar que frente quente e frente fria é só um fenômeno, não quer dizer que é um problema, tá? Eu coloquei aqui uma definiçãozinha. Ilha de calor, gente, é o aumento da temperatura nas áreas urbanas em comparação às áreas rurais circundantes. Olha aqui as regiões de fazendas, ó, rural. Olha como a temperatura, ó, aqui ele está mostrando a temperatura. É maior na área central, ó. Esse fenômeno ocorre devido à substituição de áreas naturais, como as vegetações aqui,
ele substitui solos permeáveis, aqueles solos com terra, né, por superfícies impermeáveis. O que ele está falando como superfície impermeável? Asfalto, concreto, que a água não penetra no solo. Ela não absorve e retém muito mais calor. Não absorve pelas árvores, pelo chão de terra, pelas gramas, pelas flores e plantas. O asfalto, ele reflete e absorve. Absorve tanto que esquenta, né? Então, ilha de calor é basicamente isso, gente. É quando você troca a vegetação por asfalto e concreto, ó. Você acaba fazendo esse aumento de calor aí, ó. O asfalto e o concreto, eles absorvem mais calor do que a arvorezinha lá. Por isso que fica esse calorzão aqui no local mais comercial, tá vendo? Mais central das cidades. É assunto assim, se repete muito nas provas, viu, gente? Não deixa de estudar isso aqui, buraco na camada de ozônio, efeito estufa. Tem que saber. 18. Ana, após ouvir tentar. Na verdade, ó. Ela vai caminhar para a casa dela 9 quilômetros do seu trabalho, gastando 2 horas e meia. Até achei que ia ser uma questão de física, mas não. Ó. Tendo como base o esquema gráfico e considerando a temperatura interna de Ana, e ele não falou, mas deveria, viu? Temperatura interna de um ser humano é em torno de 36,5 a 37 graus. Olha a temperatura aqui de cima. 33, mais que 33,5, entre 33 e meio e 34. Pode-se afirmar, ocorre menos transferência de calor entre a ânia e o ambiente da região central. O que vocês acham? Eu coloquei isso aqui, ó. Dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente colidindo com as moléculas do corpo mais frio transferem a energia. Na verdade, o contato é com o ar quente, tá? E o corpo dela. Como o corpo dela está em torno aqui de, 37, e aqui está em torno de 34, ela vai trocar menos temperatura, porque está mais parecido a temperatura 37 com 34. Vamos pôr lá, vai ficar 35,5 o resultante. Ela vai trocar muito mais calor, por exemplo, aqui, ó. 37 o dela e 30 aqui vai ficar na metade, 33,5. Percebe que foi 3,5 de alteração? Aqui de 34 para 35 foi 1 de alteração. Aqui foi 3,5. Então ela vai trocar mais calor onde está mais frio, onde está mais diferente do que a temperatura dela. Onde está mais parecido com a temperatura dela, ela troca menos calor. Percebe? Eu estou tentando passar a lógica. Ocorre menos transferência de calor entre Ana e o ambiente da região central. Aqui a região central, ó. Verdade. Perfeito. Aqui ele fala durante o percurso entre ela e o parque, entre Ana na região residencial. Residencial também, mas mais na central. As outras alternativas estão dizendo coisas diferentes da A, tá? Não tem nada a ver. Olha aí. As diferenças de temperatura entre as regiões não interferem. Lógico que interferem na transferência de calor. Quando você está com o corpo quente e toca numa coisa fria, por que um gelo? Por que ele derrete na sua mão? Porque você está transferindo calor. Tem transferência sim. Aqui na 27 é outra coisa que vocês têm que ficar muito ligados. Conjunções. Vamos lá, ó. Nem precisa ler o texto inteiro porque ele te dá aqui, ó, já. Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido correta
entre a conjunção destacada e as orações do período. Ah, no entanto, eu até marquei, ó, no entanto, gente, a ideia de contraste, não ideia temporal, não pode ser. Quer ver uma ideia temporal? Aqui, quando? Quando é a ideia de tempo. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Quando vai estar aqui, tempo, não a diversidade. Deixa eu ver se ele mostra aqui. A diversidade é a ideia de... uma ideia oposta, por exemplo, é esse contraste mesmo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Aqui seria a adversativa, a diversidade. E esse que aí, gente? O que vocês acham que é? Esse que... ah, não, nós estamos no C, né? C. Porque cada um de nós é um perdido. Por que da ideia de consequência? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Porque dá mais ideia de finalidade, né? Deixa eu ver se ele tem finalidade aqui. Acho que ele não colocou. Onde que está o porquê no texto? Viva sem, Viva sem nervosia de procurar-se a si mesma. Porque ele está explicando. Não é uma consequência. Ele está explicando. Seria uma explicativa. Então, não pode ser a B nem a C. E a D? A D ele está mostrando aqui, ó. Viva, que no fim tudo dará certo. O que esse que aí quer dizer, gente? O que vocês acham? Olha, ele está falando para você viver. Já que tudo dará certo no final, viva. O fato de dar certo no final é a causa. É uma noção de causalidade, gente. É uma explicação. Ele tá, o fato de você saber que no fim dá certo é uma causa para que você viva. Então a ideia aqui não é de conformidade, é uma causa. Não pode ser. Aí sim, ó, para que você fique com muita inveja. Onde que está no texto? Ah, tá aqui, ó. Ó, para que você fique com muita inveja. Manda algumas fotos. Por que eu estou mandando as fotos? Eu estou mandando a foto com alguma finalidade. Qual é a finalidade? Que você fique com muita inveja. Então tá certo, gente. Noção de finalidade. Perfeito. Lembrando, tem que saber as principais conjunções, tá, gente? Bastante exercício nisso aqui. Todos os vestibulinhos, não é só ITEC, não. Pede muito conjunção. Se você quiser ir além, ele nunca vai pedir assim. O que é isso? Dificilmente. O que é uma oração subordinada, coordenada, substantiva? Mas estudar isso te ajuda a entender as conjunções, tá? Advérbios também te ajudam muito. 29. Eduardo e Mônica estavam brincando de adivinhações com números inteiros positivos. Vamos lá. Mônica, pense em um número. Já pensei. Eu sei o número que ela pensou? Não. Sempre em matemática que você não sabe, primeiro passo. Pense em um número. Pensei. X. Multiplique esse número por 10 vezes 10. Pronto. Agora, ó, já vimos aqui e aqui.
Agora subtraia o número pensado. Qual que é o número pensado? X. Mas subtraia do quê? Do resultado obtido. O resultado obtido é 10x, né? X vezes 10, 10x. Vou subtrair o número pensado dele. Qual que é o número pensado? X. Beleza. Passo, já fizemos esse passo. Próximo. Some 180 ao novo resultado. 9x, né? 10 menos x, mais 180. Somei. Finalmente, tem mais um passo ainda. Divida o último resultado obtido por 9. O último resultado obtido é 9x mais 180. Divide por 9. Deixa eu deixar. Isso aqui é para. Vou colocar. Já vou explicar para vocês, tá? Beleza. Pronto. Quanto deu? 68. Então ela falou que 9x mais 180 dividido por 9 deu 68. Perceba, gente, que eu posso agrupar aqui em cima. Dá para multiplicar 9 por 68 e depois continuar? Dá. Eu vou simplificar. Porque aqui em cima, ó, eu posso deixar o 9 aqui, multiplicar por x mais 20 e já cortar esse 9 aqui de baixo, ó. Fica x mais 20 igual a 68. O 20 passa para lá, fica 68 menos 20. X igual a 48. Esse é o resultado. Mas ele não vai dar de graça. Por isso que eu coloquei essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pro lado. Onde que cabe? Eu vou apagar aqui em cima, gente. Ó, vou deixar para vocês copiarem primeiro. Para o vídeo e copia quem precisar. Agora eu vou apagar aqui em cima. Opa. Legal. Porque muita gente tem dificuldade em saber o que é um divisor e o que é um múltiplo. Um divisor, gente, é quando você consegue dividir um número. Você divide um número completamente sem deixar resto. Um exemplo, 10. Você consegue dividir por 1 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 2. Por dividir 10 por 10 dá 1. Percebe que deixa resto 0? Não deixa resto. Então, esses números aqui são divisores, eles dividem o 10. Agora, um múltiplo é um número que é obtido multiplicando-se um número inteiro. Por exemplo, 15 é um múltiplo de 5, porque se eu pegar 5 vezes 3 dá 15. Então, um número que eu multiplico por outro, imagina que eu tenho um número, eu multiplico ele por outro número e dá um resultado, esse resultado é o múltiplo do primeiro número. Agora ficou confuso, né? Vou usar o exemplo aqui, ó. Eu pego um número, 5, multiplico ele por qualquer coisa, por 2, deu 10. 10 é múltiplo de 5, porque eu consigo multiplicar alguma coisa e chegar nele. Tá vendo? Então vamos ver. O número que a Mônica havia pensado, 48, é um divisor de 12? Não, divisor tem que ser um número menor, né, gente? 48 é maior que 12, não pode ser, ó. Pode ver, os divisores de 10 são todos menores que ele ou igual. Então 48 é maior que 12, maior que 15, maior que 24. Não pode ser. Múltiplo de 5, não. Para ser um múltiplo de 5, tem que terminar em 5 ou 10. Por exemplo, 20 dividido por 5 dá 4. 15 dividido por 5 dá 3. Tem que terminar com 5 ou 0 para ser múltiplo de 5. Não pode ser.
A única resposta, múltiplo de 12. Por que que é um múltiplo de 12? Pelo que a gente viu aqui de múltiplos, se você pegar 12 e multiplicar por alguma coisa, dá 48. Esse alguma coisa aqui é 3. Não, 4, desculpe. 4. 4 vezes 12, 48. Então a resposta é a letra E. É um múltiplo, tá? 30. Vamos lá, física. Após brincarem de adivinhação, Eduardo e Mônica vão para um local empinar pipa. Mônica comenta com Eduardo que ele aplica na linha uma força de intensidade F. Então tem uma pipa aqui. Ele está aplicando uma força de intensidade F. E consegue manter a pipa no céu na mesma posição durante um certo tempo. Então, pela terceira lei de Newton, gente, a lei da ação e reação. Ó, igual quando você anda, você empurra o chão, ação, a reação é ser empurrado para frente. Tem que saber as leis de Newton, tá? Primeira, segunda e terceira. O valor da força resultante que atua na pipa vale F. E aí, o que vocês acham? Vale F mesmo? Depende. Não necessariamente, gente. Pode ser que valha, pode ser que valha mais, então a pipa vai para cá. Pode ser que valha menos, a pipa vem para cá. Tem uma força F aqui também, tá? Deixa eu ver aqui. Hum... Ele fala que o valor resultante na pipa vale F. Não, o valor resultante na pipa é o que ele está fazendo aqui. O valor das forças resultantes desse sistema, sim, vale zero. Porque você está puxando com F para cá e a pipa está puxando com F para lá. Ela fica em equilíbrio. Tanto que ela falou aqui, ó. Manter a pipa no céu na mesma posição. Ela está em equilíbrio. As forças são iguais. O valor da força resultante que atua na pipa. Não, não necessariamente é F, gente. Pode ser mais ou menos. O valor da força resultante é zero. Porque ela está parada. Se a força resultante for F, a pipa vem para cá, ó. Estaria sendo puxada para ele com o valor F. Como ela está parada, então ela está exercendo uma força F também. Então a resultante é zero. Sempre que falar que uma coisa está estático, parado, o resultante das forças, gente, é zero. O vetor resultante é zero. Sempre que uma coisa estiver parada, tá? Então não pode ser. B. As forças de ação e reação possuem sentidos opostos. Exato. Ó. Ação, ele puxando a pipa. Reação, a pipa puxando ele. Perfeito. A pipa está em repouso devido apenas à força F. Não, apenas não. A pipa também faz uma força F contra a força F da pessoa que está puxando. D. A soma das forças que atuam na pipa vale zero. Se valesse F, estaria sendo puxado. Ela está pairando no ar, ó. Consegue manter na mesma posição. A resultante das forças na pipa não terá valor zero. Terá valor zero, sim. Entenderam? Então é basicamente isso aí. Tem que estudar um pouco de vetores, tá? Como é que as forças atuam, saber leis de Newton. Se você não teve contato ainda com isso, vai atrás, isso é importante, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a próxima. Eu entendo, se você nunca ouviu falar, parece que é meio complicado, gente, mas não é, eu prometo, tá? Quem já estudou, já viu pelo menos a aula com a gente aqui, vai achar muito mais tranquilo. Ó, a gente vai fazer a 31 aqui, ó, vou arrastar ela para cá.
Quando estava lendo uma reportagem sobre uma banda favorita, Paulo observou que havia um borrão de tinta no texto, como é mostrado a seguir. Tá. O show, vamos começar aqui. O show da banda foi um sucesso. Todos os ingressos vendidos. A casa de espetáculos ofereceu borrão. Borrão eu vou chamar de X. X ingressos a R$ 200. Tá bom, vai. Vamos pôr aqui X ingressos valendo R$ 200. Por que eu estou multiplicando? Imagina que são 10 ingressos vezes 200, custou R$ 2.000. Por isso que eu estou multiplicando. E 2.000 ingressos na pista de dança a R$ 60 cada um. Bom, até aqui está tranquilo. Segundo informação divulgada pelo produtor do show, vamos colocar lá, né? Mais 2.000 ingressos a 60. Segundo informação divulgada pelo produtor do show, a arrecadação foi de 158 mil. Então tudo isso aqui tem que dar 158 mil. Beleza. Sendo que 70%... tem que ter uma jogadinha, né? Senão fica fácil demais. 70% do público da pista de dança pagou meia. Aqui vocês já se desesperam, né? Quem não gosta de matemática. Calma, calma. Eu tenho 2.000 ingressos. 70% pagou meia. Então 70% de 2.000. Isso dá, corta aqui, tira 2 zeros aqui, fica 7 vezes... Opa, coloquei 1.000 aqui? Pera aí, gente. 70% de 2.000. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Fica 70 vezes 20, 1.400. Se eu tinha 2.000 ingressos, sobraram 600 ingressos aqui, né? Mas eu quero fazer a conta. 70%? Quanto que é 30% de 2.000? Corta 2 aqui. Fica 30 vezes 20. 30 vezes 20, 600. Tá bom? Então, perceba que mudou nossa história, ó. 1.400 pessoas pagaram meia, pagaram 30. 600 pessoas da pista pagaram 60 realmente, inteira. 1.400 vezes 30. 3 vezes 14, ó, tem 3 zeros. 1, 2, 3. 3 vezes 14. 4, 8, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, 1, 4. 42 mil. 600 vezes 60, tem 3 zeros. 1, 2, 3. 6 vezes 6, 36. Quanto que dá aqui total? 4, 5, 6, 7, 78 mil. Beleza, agora dá pra gente fazer. Vamos fazer aqui 200x mais 78 mil igual a 158 mil. 200x igual 158 mil menos 78 mil vai dar... Se fosse 58 mil, daria 100, né? Vai dar 80 mil. Passa dividindo o 200 aqui. Eu já vou dar para cortar, né? Mas vocês gostam que passe dividindo? Vamos lá. Tira 2 zeros com 2 zeros. O 2 eu corto com 8, fica 4. E sobraram 2 zeros. 400. Então meu X, os ingressos da área VIP foram 400, ó. Eu não sabia o número de ingressos da área VIP, agora eu sei, 400. Alternativa letra B. Percebe? É tão difícil assim? É questão de treino, gente. Se você nunca treinou, eu entendo que é um pouco confuso. Mas ó, eu peguei aqui
número de ingressos da área VIP, número de ingressos da pista, deu isso aqui. Aí ele quis dificultar. Falou que 70% dos ingressos da pista pagou metade. O resto pagou inteira. Beleza. Somou. Não tem problema. E a soma desse aqui com esse aqui dá 158 mil. Que é isso aqui. Equação do primeiro grau com uma incógnita, x. Aí é sua obrigação achar o x. 400. Tranquilo, né? 32. Antes das viagens para locais de grandes altitudes, é aconselhável que o passageiro descanse ao menos 24 horas sem fazer muito esforço físico, pois a pressão parcial do oxigênio diminui nessas regiões, provocando falta de ar até que o organismo se adapte. Realmente, se tem menos oxigênio, você vai sentir uma certa falta de ar e cansaço, tá certo? Então tem que ter um na alternativa. Se não tiver um, você exclui. 2. O aumento dos glóbulos vermelhos na circulação. Aí eu fiz aqui para vocês verem, gente. Glóbulos vermelhos, gente, também chamados de... Decorem isso porque cai eritrócitos ou hemácias. Ele pode falar glóbulo vermelho, eritrócito ou hemácia. Quando ele falar disso, ele está falando das células, gente, que carregam essa querida nossa aqui, ó, a hemoglobina, tão importante. Se vocês virem aí os vídeos da ETEC que eu fiz, eu falo nisso em revisão, em dicas. Eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e da retirada do gás carbônico para ser eliminado pelos pulmões. Então ela está associada com a respiração nossa. Os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias estão associados com respiração, porque elas carregam a hemoglobina. Então vai aumentar os glóbulos vermelhos para você conseguir respirar melhor. Perfeito. Então tem que ter 2 na resposta. Não eliminou mais nenhuma. Ah não, eliminou a A, né? 3. Elevação da temperatura corporal para compensar os gastos energéticos. Se eu elevar a temperatura corporal, eu gasto mais, né? Caloria. Não, tá errado. Letra D, 1 e 2. Agora, gente, essa aqui vai ser tranquilo, tá? Eu prometo. Gráfico. Aprende a analisar gráfico. Como que a gente analisa gráfico? Analisando alternativa por alternativa. Aqui não tem como olhar para o gráfico, vir aqui e marcar. Não tem como. Você tem que analisar alternativa por alternativa. Lembra que eu falei no outro vídeo? Isso aqui é seu mapa. Essas são suas rotas. De A a E. Qual rota está certo? Vamos ver? Letra A. Mais da metade dos pesquisados obtiveram a informação por intermédio de amigos ou parentes. O que está falando aqui? Meios de informações sobre viagem. Tá bom. Aqui tem vários meios e aqui porcentagens, né? Beleza. Aí na A, rota A. Mais da metade dos pesquisados obtiveram informação por intermédio de amigos ou parentes. Onde está amigos ou parentes? Mais da metade? Ó, não está nem tocando 35%. Para ser mais da metade, tem que ser maior que 50%. Tá errado. Não pode ser a rota A. A rota A não nos leva ao tesouro. Vamos continuar na rota B. Agências de viagem e revistas juntas tiveram... Agências de viagem, gente. Deixa eu ver se assim fica melhor. Pera aí. Agências de viagem e revistas. Quanto que tem cada uma? É um pouco mais que 5%. Vamos pôr 6, porque passou de 5. 6 aqui, 6 aqui. Juntas, 12%. Agências de viagem e revistas juntos tiveram percentualmente mais influência na decisão do que a internet. Cadê a internet? Está aqui. Quanto que teve a internet? Quase 25%. Vamos pôr 24% para ela.
Se a internet teve 24, agência e revista teve mais? Não, teve menos influência. A rota B não nos leva ao tesouro. Olhando no mapa, a gente vê que não leva. Rota C. A influência de amigos e parentes. Cadê aqui, ó? Amigos e parentes é o triplo. Falou que é o triplo, multiplica por 3. Falou que é o dobro, multiplica por 2. Falou que é o quádruplo, multiplica por 4. Falou que é metade, multiplica por meio. Falou que é um terço, multiplica por um terço. Tá bom? Isso aí é conhecimento básico, gente. Ah, eu esqueci de falar aqui, né? Das plaquetinhas, ó. As plaquetas são estruturas que estão diretamente relacionadas à cicatrização de feridas, tá? E reparação dos vasos sanguíneos. São compostos de fragmentos de célula e também chamados de trombócitos. Guarda isso aqui, é muito usado o trombócito. Mas essa é a função da plaqueta, só para não ficar incompleto, tá? Um adendo aqui rapidinho. Porque eu falei... Ah, eu não falei do glóbulo branco também, né? Vamos fazer assim, eu vou terminar essa e eu termino esses comentários. C, rota C. A influência de amigos e parentes, tá aqui quase 35%, vamos deixar 34%. É o triplo, é igual a o triplo do quê? Da influência de publicações especializadas. Publicação especializada um pouco depois dos 5, vamos pôr 6. O triplo de 6, 18%. É o triplo de 6? Não, é muito maior, né? Rota C não nos leva ao tesouro, gente. Rota D. Menos de 1/5 dos pesquisados obtiveram informação via televisão. Televisão... Qual que é a porcentagem dela? 15%. O que é 1/5 em porcentagem? 0,2, gente. 1/5 é 0,2. Isso aqui não é a mesma coisa que 20%? Se você mexer com as vírgulas aqui, duas casas para cá, fica 0,2, não fica? 0,2, gente, você tem que saber. 0,5, 50%. 0,3, 30%. 0,1, 10%. 0,2, 20%. Tá bom? Então eu já sei que 1/5 é igual a 20%. Menos de 1/5 dos pesquisados obtiveram informações via televisão. Ó, televisão, TV, é igual a 15%, que é menor que 1/5, que é 20%. Achamos nossa rota ao tesouro. Letra D de dado. Perfeito, gente. Letra D de dado. Mas vamos ver a última rota aqui, né? E. A maioria dos pesquisados obtiveram a informação via internet. Não, gente. A maioria dos pesquisados é onde está a maior aqui, ó. Obtiveram via amigos e parentes. Sempre olha seu mapa. Veja a rota, veja o mapa. Uma dessas rotas vai te levar ao tesouro. Aqui, ó. No nosso caso foi a rota D. Tá bom? Resolvida essa questão. Só para não ficar perdida de cima aqui, ó. Eu falei de glóbulos vermelhos e plaquetas, né? Que está relacionado à cicatrização de feridas. Não esqueçam, gente, já que isso aqui é um simulado, glóbulos brancos, gente. Outro nome importante. Do mesmo jeito que eu falei que glóbulo vermelho você tem que lembrar de eritrócitos e hemácias, glóbulos brancos você tem que lembrar de leucócitos, plaquetas, trombócitos. Mas o mais importante, glóbulo vermelho, branco e plaqueta, saber diferenciar. Glóbulo branco, gente, está relacionado à defesa do organismo. Glóbulo vermelho, transporte de oxigênio e gás carbônico. Plaqueta, cicatrização de feridas. Importantíssimo. Outra coisa do sangue importante. Qual que é o doador universal? Sangue tipo AB. Desculpa. Receptor universal.
sangue tipo AB, doador universal, sangue tipo O, universal mesmo, real, O negativo. Vocês têm que saber os tipos de sangue, AB, AB e O positivo. Estudem isso, tá? Cai. Quanto à parte do gráfico aqui, tranquilo, né? Lembra, o gráfico é um mapa. As alternativas são rotas. Uma delas te leva ao tesouro, a alternativa certa. E faz, gente, porque grande parte das pessoas ignora isso. Acha que não consegue entender gráfico. 35. A alternativa cuja palavra apresenta in com o mesmo valor com que ele é utilizado no termo em destaque, uma demonstração de incivilidade. O que vocês acham que está fazendo aqui? Incivilidade é o contrário de civilidade. Então a gente está fazendo uma coisa que o in, nesse caso, tem uma ideia de negação. Tá bom? Onde que eu tenho uma ideia de negação? Inclusivo? Não. Inconsistente? Exato. Consistente é uma coisa, inconsistente é o contrário. É uma negação. Tá vendo? Ganhou um ponto. Difícil. Informativo, nada a ver. Incendiário. Perceba que incendiário não é uma palavra sozinha. Indenizável, desculpa. Indenizável é uma palavra sozinha? Não, nada a ver. Por lógica que você acha. 36. Assinale a alternativa em que se emprega corretamente o sinal indicativo de crase. Gente, vocês estão estudando crase? Crase é importante. Não tem caído nas últimas provas, então fica de olho. Eu acho que já está na hora deles pedirem de novo. A partir de dezembro, não, gente. Esse A aqui, ó. Não confunda com aquelas locuções à frente de, por exemplo. Partir, gente, vem do verbo partir. Você nunca, presta atenção nessa afirmação, nunca tem crase antes de verbo, gente. Não pode ser. 36b. Os motoristas seguem com destino a praias. Se fosse as praias, você teria destino a algum lugar. Seria o a do destino, destino a algum lugar e a praia. Percebeu que tem dois a? Eles se fundem e formam a crase. Mas tem uma regrinha que vocês têm que saber. Você nunca, de novo, presta atenção, nunca vai ter um a com crase antes de uma palavra no plural. E se fosse a praia? Nem coloquei o a aqui, né? E se fosse a praia? Aí beleza. Coloquei plural aqui, tira isso aqui. Não tem crase antes de plural, gente. C. A Ecovias coleta a quantidade de 110 toneladas de lixo por mês. É uma preposição, coleta a quantidade, mas perceba, eu tenho a preposição, mas eu não tenho o artigo que, na verdade, é um pronome demonstrativo, né? Não coleta a quantidade, a esta quantidade. Eu não tenho um artigo aqui para juntar com esse e fazer a fusão que determina uma crase. Eu não tenho. Por isso esse A não tem crase, gente. D. A quantidade de lixo recolhida é igual à quantidade produzida. Aí, beleza. É igual a quê? Lembra, igual a quê? Perceba que eu estou colocando em um A? Igual a alguma coisa. E depois, a quantidade produzida. Esse A é um artigo. Eu estou fazendo uma fusão aqui. Então tem crase, tá certo. E, ó, a mesma coisa. Fraldas, tá no plural, não posso ter crase antes. Não pode ser. Alternativa letra D. Gente, não deixa de estudar. Já tem um tempo que não cai. Crase. Tem algumas regrinhas de crase proibida. Se você souber essas regrinhas, você praticamente mata tudo.
Se você estudar, por exemplo, as casos que tem o facultativo antes de pronome, o que é nome feminino, eu tenho que ver a aula de crase que eu estou passando para os alunos lá, para dar exatamente todos os casos com certeza. Mas, por exemplo, tem alguns que são obrigatórios antes de hora. Às 11 horas. Antes de hora, crase obrigatória. Mas é mais fácil você decorar os casos em que ela é proibida. Por exemplo, antes de verbo, antes de palavra no plural, tá bom? De qualquer forma, a gente estuda a crase, tá? 37. Ah, essa eu amo. Gente, você não pode, por favor, o pedido que eu faço em física, em, não é só na ITEC, na sua vida, eu falo isso em todos os vídeos. A ITEC tá tão boazinha que ela é capaz de dar, mas não, na última prova não deu, tá? Fórmula da velocidade média. Não vá para a ITEC sem saber velocidade média, gente. É o mínimo do mínimo. Essa questão aqui ela é legal. Ela vai fazer você ir além. Sabendo ela, você sabe essa que é uma questão clássica e a velocidade média normal, que é o que normalmente cai, tá? Isso aqui eles foram um pouco além. Mas é aquela tão batida, gente. Ó, partindo da cidade de São Paulo, o veículo, uma equipe de reportagem parte de um carro em direção a Santos, para cobrir o evento Música Boa Só na Praia. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com uma velocidade de 54 km por hora, durante uma hora. Parou por 30 minutos para gravar imagens da serra e do movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem para o local do evento, com o veículo deslocando-se a uma velocidade constante de 36 km por 30 minutos. Quem já está mais acostumado vai perceber que ele está misturando quilômetros por hora com metros por segundo. Você não pode misturar. Ou você faz nesse tudo, ou você faz nesse tudo. E lembra, gente. Lembra que eu falei que você tem que saber velocidade média igual a ΔS sobre ΔT? Junto com isso, não me vá sem saber converter, tá? Porque daí você perde a questão sabendo esse negócio de ouro aqui. Quando você for de quilômetro para metros por segundo, você divide por 3,6. Quando você voltar, você multiplica por 3,6. Tem que saber isso em qualquer vestibulinho. Não é só ETEC. Na última prova, pediu. Desculpa, pediu. Tinha que usar velocidade média e eles não deram essa conversão. Tinha que saber, tá? É que é uma coisa tão básica, gente. Quando vocês forem no ensino médio, vocês vão saber isso aqui sem pensar. Porque é muito usado. Então vamos lá. Quando ele der uma questão que um carro está andando, ele para, ou qualquer coisa está andando, para e continua. Eu tenho trecho 1, uma parada e um trecho 2. Você sempre vai começar essa questão através do ΔS. Olha que dica de ouro eu estou dando para vocês aqui. Vocês vão começar através do ΔS. E no final, vocês vão jogar a velocidade média real, ΔS que você achou, sobre o tempo que ele deu. A fórmula da velocidade média, gente, é uma equação do primeiro grau. Ele sempre tem que te dar duas coisas. Essa ou essa. Essa ou essa. Ele tem que te dar dois itens, velocidade, ΔS e ΔT. Ou ele te dá ΔT e ΔS, ou velocidade ΔT, ou velocidade ΔS. Porque é uma equação do primeiro grau. Você tem para resolver, só pode ter uma incógnita. Tá bom? Então, o segredo é usar ΔS. Então vamos no trecho 1 aí, ó, que ele se deslocou 54 km por hora em uma hora. Parou 30 minutos. Eu vou escolher fazer em metros por segundo. Você pode fazer em quilômetros por hora. 50 km por hora para metros por segundo, divide 54 por 3,6.
Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, eu não modifico a fração. Por que eu não modifico? Porque depois eu posso cortar. Tá bom? Por que eu vou fazer isso, gente? Eu estou ensinando vocês a fazer contas no dia da prova. Dividido por 36. Vamos fazer direto aqui. Eu poderia ir simplificando, viu, gente? É que eu não quero, eu vou fazer direto aqui, ó. 4 sobra 8, né? Porque 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Sobra 8. Cai um aqui. 18. 0. 18 é menor que 33. 36. Então você baixa o 0, 180. O que eu multiplico para 36 para dar 180? Perceba que deu um 0 aqui, ó. 6 vezes 5 não é 30, então provavelmente é 5. 6 vezes 5, 30, 5, 10, 15. Exato. 5, 0. Então, 54 km por hora equivale a 15 metros por segundo. Na verdade, gente, você pode, se você não quiser fazer direto essa divisão, vai dividindo por 2. Ou, por exemplo, eu sei que 36 dá para dividir por 6. Divide por 6 aqui, 54 provavelmente vai dar. Dividido por 6, 9, 18, 27, tem que saber tabuada, 90. Aqui fica mais fácil, uma vez 6, 6, sobra 3. 6 vezes 5, 30, 15. Perceba que eu dividi aqui por 6, deu 90, e aqui deu 6. E aí eu fiz a divisão. Você pode ir simplificando, gente. Faz do jeito que for mais fácil. O que não pode é você chegar na prova sem saber fazer conta básica, tá? Sem saber dividir. Então, no meu trecho 1 aqui, ó, no meu delta S1, como que eu vou saber ele? Velocidade média igual a delta S1 sobre delta T. Velocidade é 15. Ele deu o delta S1 não, é o que a gente quer. E o tempo? 1 hora. 1 hora são 60 minutos, né? Então, meu delta S1 vai ser 60 vezes 15. 0, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. 900 metros. Beleza, agora eu sei o trecho 1. Lembra que eu tenho o trecho 1, uma parada e o trecho 2. A parada foi de 30 minutos, né? A parada... 30 min. Tudo bem. E o delta S2, que é o do trecho 2? Velocidade média. Ó, 36 km por segundo, por hora. Lembra, eu tenho que dividir por 3,6. É o mesmo que dividir 360 por 36. Dá 10, né? Esse é bem tranquilo. Então, velocidade média é 10 igual delta S2 sobre... Qual que é o tempo? 30 minutos. Então, meu delta S2 é igual 30 vezes 10, 300 metros. Agora dá pra gente brincar. Qual que é a minha velocidade média real? Delta S total sobre delta T total. Qual que é o delta S total? Delta S1 mais delta S2. 900 mais 300. 1.200 metros. E o tempo total, gente?
Bom, no primeiro percurso ele fez 1 hora, né? 60 minutos, parou 30. E no segundo ele andou mais em 30. Então, 60 mais 30, 90 mais 30, 120. 120 minutos. 120 minutos. Deixa eu só pensar aqui, gente. Metros por segundo. Tá faltando alguma coisa, gente. Deixa eu ver. Porque aqui estaria muito fácil, né? Daria, ó, velocidade igual a 10 metros, mas não tá em segundos, tá por minuto. Eu quero por segundo. Deixa eu tentar, gente, fazer uma outra coisa aqui, ó. Pera aí. E se eu fizer... Por esse resultado tinha dado certo, né? 10 metros por segundo. E se a gente usar quilômetros por hora? Vamos ver se muda alguma coisa. 54. O ΔT meu aqui seria 1, né? Então meu ΔS1 seria 54 quilômetros. Nossa, é até mais fácil, né, gente? Que em vez de ficar convertendo, né? Devia ter feito em quilômetros por hora. Vamos fazer. A parada é 30 minutos, que é igual 0,5 horas, né? Metade de 1 hora. E o ΔS2, gente? Como que eu acho? Velocidade do trecho 2, 36. O tempo, meia hora, 0,5 horas. Então, meu ΔS2 vai ser 18 quilômetros. Meu ΔS total... Ó, velocidade média é igual ao ΔS total. 18 mais 54. Quanto que dá isso aí? 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1. 6, 1, 7. 72 quilômetros. Beleza. E o tempo total? Bom, no trecho 1 foi 1 hora. Parou meia e andou meia. Dividido por 2, então. 2 horas. 1 hora mais meia hora, 2 horas. Isso aqui dá 36 quilômetros por hora. Mas ele quer, gente, em metros por segundo. Legal, legal, legal. Para você ter em metros por segundo, você divide por 3,6, né? 36 dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo. Tem alternativa que fala isso? Tem. É A. Resposta letra A. Bom, a dica que eu dou continua valendo. Usa o ΔS. Quando você for ver se você vai trabalhar com quilômetros por hora ou metros por segundo, testa, porque eu transformei direto para metros por segundo. E no final ali ficou meio estranho. Sendo que se eu usasse quilômetros por hora, saiu muito mais rápido, ó. Porque o tempo aqui é 1, 0,5. Dá uma olhada para ver o que te serve mais no dia lá, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Achou a resposta aqui, 10 metros por segundo. Vamos para 40, gente.
Ó, vou apagar aqui, tá? Gente, eu não vou editar e tirar para vocês verem que mesmo sabendo, vai acontecer isso no dia da prova. Eu sei resolver, eu fui por um caminho que não deu exatamente o que eu queria. Volta e tenta de outro jeito. Eu não vou fazer igual aos outros professores que vai lá e edita. Por quê? Para vocês terem a sensação que eu tenho, porque eu faço a prova junto com vocês. Não é porque a gente é professor que a gente sabe tudo de primeira. A gente sabe resolver. É isso que eu quero de vocês, que vocês descubram a resposta. Ah, fiz por metro por segundo. Ficou complicado? Tenta por quilômetros por hora. Ou tenta por quilômetros por hora. Ficou complicado? Tenta por metros por segundo. O importante é sair a resposta, gente. Tá bom? Agora a gente vai para 40, né? Tá acabando, tá? A repórter Paula carrega o microfone que tem a função de captar o som para poder transmiti-lo. O som possui no ar uma velocidade que depende, dentre outros fatores, da temperatura ambiente. A temperatura de 0 graus, a velocidade do som vale aproximadamente 331,5 metros por segundo. E esse valor sofre um aumento de 55 centímetros por segundo a cada acréscimo de 1 grau Celsius na temperatura ambiente. O que ele quer saber? Quando a velocidade do som no ar for de 353,5 metros por segundo, quanto que será a temperatura? Perceba, gente, outra coisa. Quantos centímetros são um metro? 100 centímetros. Eu passei isso nos vídeos passados. Você sabe transformar quilômetros para metros, para centímetros, para decímetros, para milímetro? Sabe voltar? Tem que saber. Por que eu estou mencionando isso aqui? Ele fala 55 centímetros por segundo. Ah, mas lá em cima, quando era quilômetros por hora, para metros por segundo, você dividia por 3,6 e multiplicava. Num negócio assim, não era? Era, mas é porque eu estou mexendo com duas unidades lá em cima. Ó. A unidade quilômetro para metro e hora para segundo. Dá para demonstrar isso, é que o vídeo vai ficar muito grande, já tá. Então não vou demonstrar agora, você usa direto isso aqui. Mas perceba que aqui é diferente, ó. Eu não estou mudando duas unidades, estou mudando uma só. O metro para centímetro, o segundo permaneceu. Então dá para fazer. Isso aqui equivale a 0,55 metros por segundo. Tá bom? Presta atenção nisso aí. Estamos pegando nesse vídeo, gente, eu selecionei questões que os alunos que eu tive erraram sabendo a resposta. Por isso que eu estou fazendo essas questões, para você aprender e para você ver onde você poderia errar, onde a ITEC quer que você erra, para ver se você tem atenção. Passa não só a pessoa que sabe, a pessoa que tem mais atenção. A repórter Paula carrega... Ah tá, já li isso aqui, desculpa. Qual a velocidade do som no ar? Bom, quando que... Ó, em 0 grau ela vale isso aqui. Tá? E eu quero saber quanto que vai valer aqui. Como que eu posso fazer isso? Qual a diferença primeiro, ó? 353,5, 331,5. Por quê? Porque eu sei que aqui ela vale 0 graus. Daqui para cima vai valer alguma coisa. Aqui dá 0,2222. Tá. Então deu 22. Metros por segundo. Lembra, 0,55 centímetros por segundo é igual a 0,55 metros por segundo. Se, ó, aqui é 0 graus, ó. Eu quero que passar. Tá vendo que todas as alternativas estão acima? O que eu posso fazer agora? Se 0,55
a cada 0,55 metros por segundo ele aumenta, tem um acréscimo de 1 grau Celsius. Ó, caímos numa regra de 3, né? Você pode ir para a ETEC sem saber regra de 3, gente? Não, né? Então, se aumentar 22 metros por segundo, aumenta quanto? X igual 22 sobre 0,55. Eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para fazer essa divisão. Lembra, eu posso multiplicar qualquer número, desde que seja o mesmo número, uma fração, em cima e embaixo, eu posso multiplicar pelo mesmo número, porque, lembra, eu sempre posso fatorar de volta, tá bom? Então, gente, vai ficar 2200 dividido por 55. Ó, 5 vezes 4 dá 20. Deixa eu fazer um teste aqui. 55 vezes 4. 20 vai 2. 5, 20 com 2, 22. Ó, já deu 220, certinho. Então 4 já deu 220. Abaixo o zero aqui, 40 graus Celsius. Então, se 0,55 aumenta 1, 22 aumenta 40 graus Celsius, que é a temperatura que ele deu aqui, ó, aumentou até essa aqui. Tem resposta? Tem, ó, letra E, 40, letra E. Tranquilo, né? 44. Leia o texto e analise a tirinha, tá. Vamos ver o que está em negrito aqui. Nas relações afetivas entre pais e filhos, a qualidade é o que importa e não a quantidade. Já vai vir crítica aí. O que está na tirinha? Meu pai trabalhou até tarde ontem e ganhou um monte de dinheiro. Ha ha ha. Meu pai contou uma história. Meu pai me contou uma história ontem à noite. Ah, por isso que ele falou que qualidade é o que importa e não quantidade. E aí ela saiu chorando. Com base no texto, sempre com base no texto. O texto é o seu mapa. Vamos lá. Na letra A, o que que ele fala? A menina e o menino são crianças terceirizadas pelos respectivos pais. Não. Terceirizado é quando você paga alguma coisa para alguém fazer com seu filho, ou você tenta demonstrar amor com dinheiro. Você está terceirizando, você está pagando para alguém fazer. No caso do menino aqui, não foi. O pai dele contou a história. Então ele não terceirizou para ninguém. Essa rota aqui está errada para o nosso mapa. Lembra, gente? Isso aqui são rotas. Não é só em gráfico, não. É em charge também. Tirinhas. Na sociedade, em textos, B. Na sociedade de consumo, crianças costumam invejar brinquedos ou brincadeiras de outras crianças, apesar de terem os seus. Brinquedo até pode fazer sentido, né? Sociedade de consumo. Mas brincadeira tem relação com sociedade de consumo? Não, né? Brinquedo poderia ser. Ela poderia vir invejar o brinquedo de outra criança. Brincadeira não necessariamente. Essa rota aqui não tá boa não. C. Tanto o pai da menina quanto o pai do menino dedicam cuidados e atenção a seus filhos. Pela leitura da charge, a gente só sabe do pai do menino. O pai da menina, ela só falou que ele ganhou dinheiro. Essa rota não tá boa não. Não é tanto o pai de um quanto do outro não. D. Crianças necessitam da atenção dos pais e se magoam quando ela não existe ou é substituída por demonstrações materiais de afeto. Faz sentido, né, agora, de acordo com isso aqui, ó. Porque magoou ela, ela percebeu que foi uma demonstração material de afeto, enquanto ele não. Ele teve uma atenção do pai dele. Não foi uma coisa física material. Então a rota D é a rota do ouro pra gente aí. E a rota E? É provável que o pai da menina trabalhe mais que o pai do menino. Por isso pode lhe dar mais dinheiro e conforto. Na verdade, ela falou
Puta, meu pai trabalhou, vamos olhar essa charge aqui. Meu pai trabalhou até tarde ontem. Quer dizer que ele trabalha mais que o pai do menino? Não necessariamente. Ela falou de um dia, ela não falou todos os dias. Não dá pra dizer isso. Não é provável, não é garantido. Então, realmente, a nossa rota aí é a letra D de dado. Vamos lá, aqui vai ser rapidinho. 45. Alimentação equilibrada, exercícios físicos frequentes e lazer são indicações para a prevenção de doenças cardiovasculares. Lazer, atividade, exercício físico, alimentação. Tá bom. Pois, durante a alimentação, os músculos do sistema digestório provocam inatividade dos demais músculos do organismo? Não. Enquanto você está digerindo, você não pode fazer uma caminhada, por exemplo? Não. B. A digestão. Pois durante a digestão, os músculos dilatam-se, assumindo a coordenação das atividades metabólicas e motoras. Não, gente, nada a ver. Por que dilataria meu bíceps se eu estou digerindo? C. Pois durante o lazer, capilares sanguíneos sofrem inversão do movimento, irrigando melhor a musculatura do coração. Não tem isso, gente. Inversão do movimento. Nos exercícios físicos, durante os exercícios físicos, há um trabalho maior do coração. Verdade, ele bombeia mais sangue, vasos sanguíneos, realmente, sistema nervoso, pulmões e fígado. Verdade, tudo trabalha e trabalha melhor quando você faz exercício físico. Letra D. E os exercícios físicos, as válvulas presentes no coração, pois durante os exercícios físicos, as válvulas presentes no coração mudam o sentido do fechamento, como se mudasse porque você está fazendo exercício, obrigando a musculatura a se contrair mais rapidamente. Não, nada a ver, gente. A válvula continua igual você fazendo exercício ou não, o coração pode acelerar, tá? 46. Vendo crianças brincando, correndo e pulando, gritando, costuma-se dizer: quanta energia! A que se deve tanta energia? Deve-se, entre outras coisas, à liberação de energia resultante da oxidação da glicose. Oxidação, ó, que pode ser representada pela equação abaixo. Uma equação química deve representar a conservação dos átomos. Isso aqui é importantíssimo na vida escolar de vocês. Princípio da conservação. Portanto, essa equação estará correta se os coeficientes que estão faltando nas lacunas forem preenchidos por... Gente, a gente está falando de balanceamento de equação química. Tem que saber balancear. Ah, mas é difícil, eu nunca vi, eu nem tive química na escola. Eu vou mostrar para você que se você nunca tivesse visto, você resolveria. Quantos átomos de carbono tem antes? Isso aqui, gente, ó, que tem antes da seta, são os reagentes. O que tem depois da seta, gente, são os produtos, tá? Então a gente tem reagentes e tem produtos. Mas tudo bem. O que está antes, ele falou para você, gente, eu tô falando, digamos que você nunca viu. Ele falou no texto que tem que conservar o número de átomos. Então, o que está antes da seta tem que ser o que está depois da seta, em número. Quantos carbonos tem antes da seta aqui? 6. Quantos tem que ter depois? 6. Lembra, gente, se eu tenho uma fórmula, por exemplo, H2O, tem 2 oxigênios e 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eu posso mudar esse número aqui, dependendo da fórmula, ou com o coeficiente que está na frente, ó. Ele multiplica todos os coeficientes da fórmula. Quando não tem nada é 1, tá? Nesse caso aqui ficaram 4 hidrogênios e 2 oxigênios, porque o coeficiente multiplica tudo que está na fórmula, todos os átomos. É uma forma fácil da gente representar. Então aqui, ó, 6 carbonos depois, 6 carbonos antes. Então o coeficiente do meio tem que ser 6. Esse não pode ser, esse não pode ser, esse não pode ser. Beleza.
hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 12. Quantos hidrogênios eu tenho que ter aqui? 12. Então, se a fórmula é H2O, o que eu multiplico aqui na frente para ter 12? 2x igual a 12. X igual a 6. Então aqui é 6 também, ó. Então o outro número tem que ser 6. 6, 6, tá certo. Não eliminou. Qual que é o primeiro número? Ó. Lembra que multiplica os dois? 6 vezes 2 oxigênio, 12 oxigênios. 6 vezes 1 oxigênio, 6 oxigênios. Quantos oxigênios eu fiquei no final? 18. Então, quantos oxigênios eu tenho que ter aqui? Algum número que multiplicado por 2 dê 18. É isso mesmo? 6, 12, com mais 6, 18. Tem mais oxigênio aí, gente? Ah, mas eu tenho 6 aqui, ó. Tá, então vai ser assim. 6 oxigênios mais X oxigênios igual 18. X oxigênios igual a 18 menos 6. 12. Só que aqui já tem 2, ó. Então eu não posso pôr 12 aqui, porque ficaria 12 vezes 2, 24. Eu tenho que pôr 6, ó. Porque eu preciso de 12 oxigênios. 6 vezes 2, 12. Então é 6, 6, 6. Alternativa letra E. Percebeu? Primeiro eu vi o carbono, depois eu vi o hidrogênio. Depois eu vi o oxigênio. Quantos oxigênios tinha antes? Tinha 6, mais alguma coisa que multiplica 2. Depois tinha, ó, 6 que multiplica 2, 12, 6 que multiplica 1, 6. 12 mais 6, 18. Então no final eu tinha que ter 18. Eu já tinha 6 aqui. Faltaram 12. Como aqui, o número que eu colocar aqui vai multiplicar aqui, tem que ser 6, porque 6 vezes 2 é 12. Tá bom? Quarenta e sete. A caça amadorística geralmente é vista como ato de crueldade e de maus tratos para com os animais silvestres, havendo contradição entre seu objetivo lazer humano e seu resultado, morte de animais, afrontando o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outra coisa que vocês têm que ir para a prova: ecologia, tem que estudar isso. No entanto, a caça de controle pode ser utilizada para a extinguir a população de produtores do sistema. Gente, se extinguir os produtores, as plantinhas, não vai ter comida para vaquinha, para os animais, para os herbívoros. Aí não chega nos carnívoros, que somos nós, os outros animais. Você acabaria com a população. Na verdade, se você acabar os produtores, porque você fala, mas eu não como carne, mas se acabar o produtor, você também não come ele. Você não vai poder ser vegetariano, nem carnívoro. Não pode acabar com a população de produtores. Nem oxigênio teria. B. Regular a população de presas e predadores. Aí sim, ó, a caça de controle serve para isso. Quando você tem muito mais predador, você acaba sumindo com as presas. Então você tem que regular e caçar o predador às vezes para equilibrar e a presa não sumir. Então essa é a caça de controle. Tudo bem, letra B. C. Eliminar os parasitas da comunidade. Gente, a gente estuda parasita há tantos anos. Você não consegue eliminar os parasitas nem com veneno, nem com coisa que prejudica o humano. D. Excluir os decompositores. Se você excluir o decompositor, quem que retorna os nutrientes para a terra para reciclar e fazer, por exemplo, o ciclo do carbono? Não tem como. É o ciclo da natureza. Você não pode excluir os decompositores, nem consegue. E.
Alterar o nicho ecológico. Não, gente. Isso seria uma coisa ruim, não uma caça de controle. 48. A pesca é um dos lazeres. Ó, vamos começar aqui. Supondo que o peixe seja retirado perpendicularmente para cima, em relação à superfície da água. Então aqui está a superfície da água. Se você tira aqui com 90 graus é perpendicular, tá? Só para saber. Com uma força constante, o trabalho. E aí? Trabalho igual a força vezes distância. Ó a força ele fazendo para cima e o peixe com uma força peso. Lembra que a força peso é massa vezes gravidade, para baixo. Será resistente, realmente. Resistente por causa do peso do peixe aqui, ó. A força peso. Quando tem essa setinha em cima, ó, que a gente está falando de uma grandeza vetorial, tá? Uma grandeza escalar, só para vocês saberem, é, por exemplo, massa. Você fala 50 quilos, acabou. Uma grandeza vetorial não, você tem que falar direção e sentido também para ela. Direção a gente tem vertical, não, horizontal e vertical. Sentido para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Tudo isso está relacionado a grandezas vetoriais, tá? Só para vocês fazerem uma revisão aí. Então será resistente considerando apenas a força do peixe. É só a força do peixe que está puxando aqui, ó. Será resistente, realmente. O trabalho vai ser a força que ele tem que fazer e a distância que tem que subir. A. B. A força resultante será resistente, pois o peixe será retirado da água. Não é por isso, é porque você está fazendo uma força e andando uma distância. Ele poderia estar sendo retirado do chão. C. Será indiferente. Não. Será resistente. Pois a força sendo constante implicará aceleração zero. Não, nada a ver. D. Não será indiferente, não. Poderá ser resistente? Não, não poderá. Será. Em relação à força que o pescador aplicará para erguer o peixe. Será resistente. O peso dele fará resistência. E. De qualquer força aplicada no peixe será nulo. Não. Se for nulo, não anda. Se a força que você está puxando aqui for igual à força do peixe, ele fica parado. Não, nula não vai ser. Tem uma força. Então é a letra A mesmo, a 48. 49. Ele fala aqui dos amigos do coração. Sorria para a vida quando puder e tente relaxar quando possível. Você pode provocar uma grande diferença mudando alguns de seus hábitos. Esse é um dos conselhos que pode ser encontrado no site do Instituto do Coração. Neste site há também outras orientações, como por exemplo, inspire profundamente, tussa profunda e prolongadamente, repita a sequência de inspirar. Nas frases a seguir, encontre as explicações adequadas para esses procedimentos. Tá bom. Só um momento aqui. A inspiração profunda leva mais oxigênio para o pulmão. Óbvio, né, gente? Não tá certo. 2. A tosse, ao provocar a contração dos músculos, ativa a corrente sanguínea. Certo. Quando contrai o músculo, você ativa mais a circulação sanguínea. A pressão provocada pela contração dos músculos ao tossir ajuda o coração a retornar ao ritmo normal. Realmente, quando você tosse, ó, até ele está falando tosse até que o coração volte a funcionar normalmente. Realmente, essa tossida, a pressão que faz dentro da caixa torácica faz o coração voltar ao ritmo normal. Perfeito. Todas certas. Letra E. 50. Habituamo-nos a ter o que necessitamos com o suor do nosso rosto. O homem foi domesticado para o trabalho. Viver sem trabalho provoca sentimento de culpa e o tempo livre
é um problema assustador para a maioria das pessoas que não cultivam interesses diversificados ou se acomodaram à passividade das formas de lazer para consumo. Por isso, se trabalharmos menos, talvez passemos mais tempo sentados à frente da televisão. Lembremos-nos, porém, que o enriquecimento do lazer só pode vir com uma melhora na educação. Tá bom? Perceba, ele coloca um texto no final que é para irritar mesmo. Sobre o texto, é válido argumentar que elas apontam para o seguinte problema: conciliar o emprego com a satisfação e prazer no uso do tempo livre que o desempregado tem. Conciliar o desemprego com a satisfação e o prazer no uso do tempo livre. Olha, viver sem trabalho provoca sentimento de culpa. Lembre, é de acordo com o texto. Então não pode ser essa. B. No, no processo de desenvolvimento industrial, o avanço tecnológico produziu menor oferta de lazer e aumentou progressivamente as horas da jornada de trabalho. É verdade, mas é sobre o texto? Desenvolvimento industrial, avanço tecnológico produziu menor oferta de lazer, porque você ficava mais tempo nas fábricas. E aumentou progressivamente as horas da jornada de trabalho. É verdade, mas não tem a ver sobre o texto. Ele quer saber, gente, o problema que o texto está apontando. Então, cuidado, tá? Muita gente vai marcar essa. Não. C. Mais do que nunca, a qualidade de vida requer preparação tanto para o bom uso do tempo, legal, bom uso do tempo de trabalho, quanto para o bom uso do tempo livre. É exatamente o que o texto está falando. Ó. Deixa eu ver. O enriquecimento do lazer só pode vir com a educação, o tempo livre é um problema. Habituamos a necessidade. Ele fala que o tempo livre é um problema se você não sabe usar ele, né? Se você não tem interesses diversificados. Por isso, a qualidade de vida requer a preparação tanto para o bom uso do tempo de trabalho, quanto para o bom uso do tempo livre. Exatamente. Por isso, se trabalhássemos menos, talvez passássemos mais tempo sentado na frente da televisão. Não, você tem que ter um bom uso. Tá certo. Letra C, 50. D. A sociedade tecnológica, produzindo mais opções de divertimentos com a indústria cultural, educa também para o lazer criativo. Não é isso que o texto fala. Sociedade tecnológica, produzindo mais divertimentos com a indústria cultural, educa também. Não é o que o texto está falando, entendeu? Tudo bem, a frase é legal, mas não é o que o texto está pedindo. Lembra? Sobre o texto. E. O maior tempo dedicado ao lazer do que ao trabalho contraria a necessidade de produzir. Característica da natureza humana. A natureza humana, ó, habituamo-nos a ter o que. Deixa eu mudar de cor aqui. Habituamo-nos a ter o que necessitamos com o suor do nosso trabalho. O homem foi domesticado para o trabalho. Então a natureza humana, olha aí, o maior tempo dedicado ao lazer do que o trabalho contraria a necessidade de produzir. Característica da natureza humana. Isso está certo. Necessidade de produzir é uma característica da natureza humana. Tem a ver com isso aqui. Espera aí. Isso aqui tem a ver com isso aqui. É verdade. Mas o maior tempo de dedicação ao lazer do que ao trabalho não contraria. Ele fala que você tem que, ó, viver sem trabalho, interesses diversificados. Na verdade, gente, você tem que equilibrar, ó. Pessoas que não trabalham se acostumaram à passividade das formas de lazer. Tá vendo? Quem não tem trabalho acabou se acomodando à passividade do lazer, o que estragou tudo, né? O ideal é você ter um equilíbrio. Trabalho, lazer. Você não pode falar que o trabalho
que o tempo dedicado ao lazer, o maior tempo dedicado ao lazer, contraria a necessidade de trabalhar. Não. Ele ainda fala isso aqui, inclusive, ó, analisando aqui o texto. Por isso, se trabalhássemos menos, talvez passássemos mais tempo sentado à frente da televisão. Isso sim seria ruim. O maior tempo dedicado ao lazer não necessariamente contraria a necessidade humana de trabalho. Ele só fala aqui de um equilíbrio, gente. Por isso que não tá legal essa alternativa. A que está mais correta aqui, ó, é a C. Mais do que nunca, a qualidade de vida requer preparação tanto para o bom uso do tempo de trabalho, quanto para o bom uso do tempo livre. Isso sim, equilíbrio. O lazer não estraga o trabalho não estraga o lazer. Não pode ser aí. Então a nossa alternativa fica sendo a C aí como resposta. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro simulado aberto. Eu tentei ver junto com vocês aqui, tá? A maioria das questões, para vocês verem o processo de pensamento. E quando chegar na prova e não achar a resposta de cara, calma, vai analisando. Volta na alternativa, volta no texto. Você percebeu quantas vezes eu preciso voltar em alguns textos? Eu coloquei eles de propósito, para vocês verem que é um pouco sofrido. A ITEC quer que você tenha paciência e seja um detetive para descobrir as respostas. Então, esse simulado serve para isso, para você aprender a analisar isso e lembrar vocês de temas assim essenciais para as questões, tá? Espero que tenha ajudado aí todo mundo. E quem não se inscreveu, se inscreve no canal que eu vou pôr mais simulados, mais questões obrigatórias que vocês têm que saber aí, tá? Vamos junto, até mais!